paz do Senhor. Hoje estaremos com a videoaula EBD Adultos, do segundo trimestre de 2020, lição de número 5, datada em 3 de maio de 2020. O título da nossa lição é Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, revista da CPAD, intitulada A Igreja Eleita. O autor é o pastor Douglas Batista. O que significa ser liberto do pecado? Quer dizer que não vamos mais pecar? Não. Nós somos seres humanos e continuaremos mesmo salvos, seres humanos. Mas o que é necessário é nós continuarmos seres humanos em processo de aperfeiçoamento. Segundo João, ele diz: aquele que estão em Cristo não pode viver pecando, pois liberto do pecado não podemos ser dominados sobre ele. O autor da revista, o pastor Douglas Batista, ele traz um texto áureo que está escrito em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É bem provável que o autor ele expressa de uma maneira clara e que é observador que quando nós estamos em declínio, em decadência espiritual, podemos ser revivados pela graça com que Cristo trouxe para a sua igreja. Existe a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquela onde todos nós alcançarmos através de sermos criatura de Deus. E a graça especial é a graça onde verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos trouxe a salvação. Eu quero trazer a verdade prática, onde o autor ele fala de uma maneira maravilhosa. Ele fala assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Veja bem, o autor ele traz 3 respectivos itens. Ele fala que nós somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação eterna. Se verdadeiramente nós estivéssemos só libertos do pecado, seria ótimo. Mas uma coisa que me chama a atenção e é maravilhosa, que o autor expressa, na verdade prática, é porque a gente ainda tem o direito da vida eterna, né? Devido da maravilhosa graça que foi estabelecida por nosso Deus através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Não podemos ter voluntariedade do pecado. O pecado não domina as nossas vidas, recebendo através de Cristo a graça especial. O ponto central desta lição é a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Objetivo geral da nossa lição: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna.
eu quero trazer os objetivos específicos, que são 3. O primeiro é refletir sobre a natureza pecaminosa. O segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Este é o texto em classe. Eu quero ler o texto em classe com todos. E vivificou vós, mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero trazer uma observação. A antiga natureza em ofensa morta. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensa, pecado, e eram por natureza filho da ira. Está escrito no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. A paz do Senhor. Hoje estaremos com a videoaula EBD Adultos, do segundo trimestre de 2020, lição de número 5, datada em 3 de maio de 2020. O título da nossa lição é Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, revista da CPAD, intitulada A Igreja Eleita. O autor é o pastor Douglas Batista. O que significa ser liberto do pecado? Quer dizer que não vamos mais pecar? Não. Nós somos seres humanos e continuaremos, mesmo salvos, seres humanos. Mas o que é necessário é nós continuarmos seres humanos em processo de aperfeiçoamento. Segundo João, ele disse: aquele que estão em Cristo não pode viver pecando, pois liberto do pecado não podemos ser dominados sobre ele. O autor da revista, o pastor Douglas Batista, ele traz um texto áureo que está escrito em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É bem provável que
o autor ele expressa de uma maneira clara e que é observador que quando nós estamos em declínio, em decadência espiritual, podemos ser revivados pela graça com que Cristo trouxe para a sua igreja. Existe a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquela onde todos nós alcançarmos através de sermos criatura de Deus. E a graça especial é a graça onde verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos trouxe a salvação. Eu quero trazer a verdade prática, onde o autor ele fala de uma maneira maravilhosa. Ele fala assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Veja bem, o autor ele traz 3 respectivos itens. Ele fala que nós somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação eterna. Se verdadeiramente nós estivéssemos só libertos do pecado, seria ótimo. Mas uma coisa que me chama a atenção e é maravilhosa, que o autor expressa na verdade prática, é porque a gente ainda tem o direito da vida eterna, né? Devido da maravilhosa graça que foi estabelecida por nosso Deus através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Não podemos ter voluntariedade no pecado. O pecado não domina as nossas vidas, recebendo através de Cristo a graça especial. O ponto central desta lição é a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Objetivo geral da nossa lição: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Eu quero trazer os objetivos específicos, que são 3. O primeiro é refletir sobre a natureza pecaminosa. O segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Este é o texto em classe. Eu quero ler o texto em classe com todos. E vivificou vós, mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero trazer uma observação. A antiga natureza em ofensa morta. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensa, pecado, e eram por natureza filho da ira. Está escrito no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Primeiro ponto, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, parapitoma, tem o sentido de pássaro falso, de forma deliberada. O termo para aquele que é amartia, que quer dizer pecado, o qual descreve como aquele que erra o alvo. É muito importante a gente entender que o homem, na sua decadência espiritual, ele não tem a plenitude da graça especial, que é através de Cristo Jesus. Mas em vista disto, o homem em natureza decaída é diagnosticado como morto. Está escrito em Efésios, capítulo 2, no verso 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Nós, cristãos, sabemos que o que distancia, que tira a graça de Deus sobre a vida daqueles que inclinam para o abismo é o pecado. O que distancia o homem de Deus é o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é santo. Eu queria falar que já foi abordado na terceira aula sobre predestinação, livre-arbítrio e presciência. Sobre esse assunto que é muito debatido em seminários pentecostais, onde nós sabemos que a predestinação ela tem que estar focada na predestinação bíblica, né? E teológica, onde Ezequiel, no capítulo 37, ele traz uma ideia metafórica com relação ao Estado de Israel que estava vivendo. Quando ele diz, neste capítulo, profetiza sobre os ossos secos. Quando o profeta, ele vê esta questão onde o Senhor é incumbida a situação de declínio espiritual de Israel. Israel estava morto espiritual, quando na consequência dos seus delitos, da sua decadência espiritual. O que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6. Nossas ofensas e pecados. A má conduta
conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. É muito importante. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativiza o pecado e muito menos ajusta-se à maneira de viver do seu tempo, né? Romanos, o capítulo 12, verso 2, né? O segundo ponto, 2:2, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, né? Que é 2:2, né? Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, João 12:31. Indica que os agentes malignos têm, né, influência maligna. 2:3, ainda andaste, fazendo a vontade da carne. Então, essas três influências, como o mundo, o diabo e a carne, é o que vai fazer aquele que está em Cristo, na graça especial, fazer andar em situação adversa. Eles não vão andar segundo o que o Senhor trouxe através da graça especial. Eu quero mostrar a diferença da graça comum e a graça especial. A graça comum é a graça de Deus para toda a humanidade, para toda a criação. Mas o que vai fazer nós estarmos com Deus eternamente é a graça especial. Essa graça alcançada pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ponto 2. Vivificados pela graça. O ponto 2:1, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que enteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma vida de conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, como que nos amou. Paulo, ele mostra a conjunção adversativa. Ele quer dizer que mostra o contrário. Como é o contrário de estarmos em situação boa com Deus? O contrário de estarmos em boas condições com Deus é estarmos próximos de Deus, andarmos com o Senhor, andarmos em sinceridade, andarmos em amor, andarmos em equidade. O ao contrário é o declínio, é a decadência da moral e a decadência espiritual. Deus sempre tem um mas para a tua história. Ele tem uma locução adversativa. O que quer dizer isso? O autor, ele expressa através deste texto maravilhoso de Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, para que nós venhamos aprender de Deus que precisamos entrar de maneira com muita responsabilidade espiritual para estarmos na presença
do Senhor. Em vista disso, o homem em natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Na aula 3 desta mesma revista, A Igreja Eleita, de lição 3, nós falamos de alguns pontos sobre predestinação, livre-arbítrio e presciência, onde nos seminários teológicos, seminários pentecostais, são abordados esses assuntos que dá uma ideia para que nós venhamos a entender que a predestinação ela tem que ser bíblica e teológica, indiferentemente da predestinação que é apresentada de maneira não bíblica e teológica. O livro de Ezequiel, no capítulo 37, a gente tem um modelo de uma ideia metafórica com relação ao Estado de Israel que estava vivendo. Israel ele estava vivendo uma situação, um estado de decadência espiritual. Israel estava morto espiritual. O profeta, ele profetizou dizendo desta forma: profetiza sobre esses ossos secos. Deus, o Todo-Poderoso, ele traz para o profeta explicando o estado espiritual de Israel. Israel estava o quê? Em uma situação muito mais adversa, não só morto, mas sim estando ainda em ossos secos. Tal qual o corpo inerte a uma natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo capítulo 5 e o verso 6. Vivificado por sua graça, descrevendo-nos as dádivas divinamente, essa frase quer dizer que nascemos de novo. Em João 3,3, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, é importante nós sabermos que nós não temos nenhum mérito algum. Tudo isto é a dádiva de Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo,